Minhas amigas, minhas irmãs e meus irmãos, nosso cordial boa noite, que a paz, a harmonia e o amor de Jesus Nazaré esteja no coração de todos nós. Que coisa linda, divina e maravilhosa é viver nesse planeta Terra. E nós estamos agora aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz para todo o planeta Terra. E como todos sabem, a Web Rádio Estação da Luz ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do nosso estado, do nosso querido Rio Grande do Norte. E é 19 horas em Natal, sendo 19 horas, nós temos o programa Estação da Luz e sempre temos um entrevistado todo especial. E hoje, nosso irmão Givanildo Costa, lá do Rio de Janeiro, vai falar conosco sobre a língua internacional, o Esperanto. Eu vou dizer daqui, meu amigo, boa noite em português. E como é que se fala boa noite na língua internacional, o Esperanto, meu amigo Givanildo? Muito obrigado. Bona vespero. Ou seja, boa noite ao chegar. Bona vespero. Bona vespero. Bona vespero. Bona vespero ao chegar. É o boa noite ao chegar. E na hora que você vai embora, é bona nocton. Você tem dois cumprimentos. Ao entrar, ao chegar e na saída. Mas que prazer estar aqui na Rádio Estação da Luz. Que apresuro me havas, citie, por parole pri espiritismo, pri esperanto, que é evangelismo. Que prazer estar aqui na Rádio Estação da Luz, Rádio Web, para falar sobre Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Muito bem. E você tem uma larga experiência, porque você, entre muitas coisas, é um verdadeiro polivalente. Você tem um programa na rádio que eu tenho assim uma paixão, uma admiração grande, que é a Rádio Rio de Janeiro, desde 1971, divulgando aí, né, os postulados do Espiritismo na nossa capital linda, nossa capital maravilhosa, nossa cidade maravilhosa. Mas, meu amigo, nós somos uma web rádio espírita e também um programa espírita. E para isso, a gente sempre que inicia um programa, a gente pede autorização. E a autorização aqui é a prece. Eu gostaria de solicitar de você que você pense aí uma prece que você possa fazer em Esperanto e o Evangelho também em Esperanto. Lógico que depois a gente vai falar, você vai falar o que foi que você disse em Esperanto. Enquanto você procura aí, eu vou fazer a mensagem inicial. E a gente vai pensar aqui do livro Caminho Espírita, A Jornada do Bom Combate por Espíritos Diversos, pela psicografia abençoada do nosso Francisco de Paula Cândido, do nosso Chico Xavier, uma mensagem de Emmanuel chamada Mérito. E ele começa assim: no critério de inúmeros companheiros, o merecimento por fator de facilidade e sublimação decorrerá simplesmente do ato de crer. Profissão de fé, no entanto, guarda o valor do título de serviço, que estabelece a competência e acentua a responsabilidade. Todos trazemos do pretérito defeitos e provações. Todos carregamos o fardo de antigos débitos, mas não basta proclamarmos confiança no Senhor a fim de alijá-lo esses débitos. Necessário conduzir semelhante quisto de sombra ao calor da reforma íntima, para que se converta em luz de esperança, a maneira de flâmula que libera e o ouro da tensão do candinho. Por mais vigorosa expressão de nossos conhecimentos, nenhuma renovação surgirá para nós se fugirmos de disciplina, a disciplina indispensável e a educação de nós mesmos. Disciplina que se eleve ao nível da existência e à altura dos ideais superiores que, enfim, abraçamos. As próprias comunidades materiais na civilização terrestre fala disso. Locomotiva aprimorada lembra grande hotel rodante que atinge a meta em que está trilhada. Aviões quais palácios voadores tombarão em desastres se os princípios que regem o movimento falharem.
Decreto que a bondade divina brilha em toda parte. Entretanto, não sabes de lugar algum que se mantenha salário sem trabalho. E o trabalho edificante, seja qual for, exige fidelidade, esforço, aplicação e obediência. Jesus de Nazaré a ninguém prometeu direitos sem deveres. Ao invés disso, ele que transitou no caminho dos homens, invariavelmente subordinado aos interesses do reino de Deus, convidou-nos a cooperar espontaneamente na construção do bem, advertindo-nos claramente: tomai sobre vós o meu jugo. Emanuel. Essa mensagem, com certeza, vai abrir o caminho para que o nosso irmão Givanildo, através da sua verbe linda e maravilhosa, possa nos trazer aquilo que chamamos de prece, de oração, principalmente nessa língua que é tida como a língua internacional, a língua do planeta Terra, o Esperanto. Por favor, meu amigo, nos brinde com a prece na língua do Esperanto, por gentileza. Senhor Jesus, Senhor Jesus, grande presura assistir, com grande prazer estou aqui. Dancante alvi cai alla supera spiritoi, agradecendo a vós, Senhor Jesus, aos espíritos superiores, cai surpetiu al Dio Niamata Pata. E acima de tudo a Deus, nosso Pai amado. Senhor, non la mi forto cai coragem por ir antala. Ó Senhor, nos dá força e coragem para irmos adiante. Beno anitivo, Senhor, o Dio cai Jesus. Ó Senhor Deus, Senhor Jesus, abençoa cada um de nós. Permesso que la homo e boni compreno, via evangelio, lá o Espiritismo. Ó Senhor, permite que eu me compreenda o teu evangelho à luz da doutrina espírita. Que ni tio irantal em neniam, ni forlaço ni antasca. Que nós vamos adiante e jamais, Senhor, esqueçamos minha tarefa, nossa tarefa. Beno alla tuta Romaro, montando la homo em la besonetsu, modificia em pensmaneiro malbona. Ó Senhor, envolve toda a humanidade, permitindo ao homem para que ele possa se modificar interiormente. Intitui o momento que é parolos pri evangelio e espiritismo que é evangelio. Nesse momento, cai esperanto. Quando nós falamos sobre evangelho, espiritismo e esperanto. Permesso-me, Senhor, direi esse nur instrumento de via volo. Permita-me, Senhor, que sejamos tão somente instrumentos de tua vontade. Que no nome della superiore Spirito, in via propria nomo Iesu, che nel nome di Dio, mi comensas niam laborum ce radio statio ebe, caminho da luz. E agora, Senhor, permite que possamos iniciar nossa tarefa nessa estação, Senhor, web, de nome Caminho da Luz. Me te dancas ali, Senhor, e danco. Queremos te agradecer, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Qual foi o evangelho que você pensou aí para nos brindar com o Esperanto? Lógico, também vamos comentar, mas em português, né? Bem, nós escolhemos aqui o capítulo 6, né? Que é o Cristo Consolador. Ni estudos, la sesta capítulo, la consolanta Cristo. O Cristo Consolador. A sede antaol parou de Portugal. Só que antes de falar em português, me lega la capiteton, la parteton, texteton, que esses é o Evangelho de Mateus, né? Capítulo 1, cai versículo do 18, diz Fidei. Mas nós vamos então aqui ler essa parte do Evangelho que está em Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Venu al mi, tiui estas laborantai, kai shaditai,
cai me vim reposivos. Venha a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu os aliviarei. Medo sur vin mian yugon. Ponha sobre a mim, Senhor, sobre vós, melhor dizendo, o meu jugo. Cailerno, chemi. E aprendamos junto a mim. Char me estas mida e cai por humila. Porque eu sou humilde e suave. Eu sou suave e humilde de coração. Que vitrovos repousam por via e animam. E você encontrará o repouso em suas almas. Char-me minha yugo estas facila, porque o meu jugo é fácil. Cai minha charjo este mal peso, porque a minha carga é suave. Nessa parte do Evangelho, em que Jesus chama atenção, dizendo que sobre ele está todo uma responsabilidade para nós que somos espíritos cheios de falha, onde estamos quase sempre ou sempre em nossos erros morais. Por isso estamos em plano de expiação e de prova. E quando Jesus coloca isso, ele diz que é amigo de todos, que ele é o caminho, não porque está escrito, porque junto a ele é suave o seu jugo, é humilde toda a sua maneira de ser, que nem sempre os homens procuram compreender. Nesses dias de agora, onde temos um materialismo aumentando cada dia que passa, onde a cada dia que passa, a cada segundo, nós vemos a necessidade da doutrina consoladora, que é o mesmo evangelho no coração de todos, onde, na verdade, o materialismo é consequência do nosso egoísmo a cada vez mais entonizado, a despeito de tantas desse chamar de atenção que vem a cada instante, desde o plano espiritual, através das religiões mais diversas, onde a doutrina consoladora é o evangelho redivivo, a terceira revelação, não para agradar, mas para reviver tudo aquilo que disse Jesus Cristo. E aqui, Allan Kardec faz um comentário que ele diz assim: Tio e suferoi, misero e vidio, fisica e doloroi, pero de cara estuloi, trovas sian consolon, en la fido a la estontetso, en la confido a la justetso de Dio, quium la Cristo venis, instrui a la homo. E aí, diz ainda na tradução de Allan Kardec, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aqui, Allan Kardec mostra de maneira tão clara que Jesus não vem tão somente para impor religião. Na verdade, ele vem para mostrar leis do universo que estão em nós e que quase sempre nós não queremos prestar atenção. É comum as pessoas viverem suas vidas, mas só lembrarem do plano maior, de que são seres espirituais, quando no momento das dores. Nós somos espíritos, seres em evolução, compreendo, naturalmente. Certo. Estagiando num plano de expiação e de prova. E que muitos acham, aqueles que não conhecem a doutrina espírita, que é apenas para bem identificar um processamento de compreensão religiosa. Não. Nós somos espíritos altamente devedores da lei, por isso estamos em plano de expiação e de prova, que quase sempre nunca obedecemos essas leis que estão dentro da gente, harmonicamente. Nós vemos nos dias atuais. O homem só começa a compreender, só começa a entender quando vem a dor.
Nós sabemos de planos de vida que eles jamais passaram por isso. E aqueles que passaram, mais tarde descobriram, foi um imenso engano e contra essas leis que nos levam à felicidade. E Allan Kardec diz mais adiante assim, contraue la homo que o nenio atendas positivo ci vivo, ao simples dubas, al que o nenio atendas positivo ci vivo, ao simples dubas, la aplico tu trafas per sia tuta peso, cairenia espero, venas me dig ties amarezzo, nien kiu igas iesuon, diri, venu al mi, ciui kiu est laborantai, kai shaditai, kai mi vin riposigos. Traduzindo para vocês, Sim. o que é que eles colocam, o que é que a Allan Kardec diz aqui? Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, o quê? Duvida, simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso. E nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. O comentário da Allan Kardec aqui é magistral. Ele mostra, na verdade, o que ele coloca aqui, meu querido Tavares, é que, por não estarmos em harmonia com todas essas leis naturais, nós vemos como o homem está, cada dia que passa, em sofrimento. Você veja, por exemplo, atualmente, quantas doenças têm surgido na vida dos homens, ou em nossas vidas. Agora nós temos a pandemia, que está chamando a atenção. Eu digo para as pessoas que a pandemia é algo divino, é um instrumento divino, para nos chamar a atenção de que nós não somos só cérebro e células vivas a sustentar um corpo físico. E nós somos seres espirituais. E que o processo de compreensão nosso, ele precisa ser melhor compreendido. Vez por outra, me lembro de Sócrates, que é um daqueles espíritos superiores que organizaram a doutrina espírita. Ele diz que homem, conhece a ti mesmo. E quando a gente vê essa máxima, as pessoas já utilizando no estado das 5, elas não bem analisam. Você só começa a compreender homem conhece a si próprio quando diante dos desafios. Bom seria, Tavares e os demais companheiros que estão acompanhando esse trabalho, que não precisasse da dor para que a gente pudesse compreender ou possa compreender. Nós só conseguimos... Seria o ideal, né? Esse aqui é o ideal. Tavares, nós estamos vendo cada dia que passa o homem se lançando em conhecimentos e cada vez mais embrutecido. Outro dia eu fiquei impressionado, Tavares, numa dessas conversas com amigos, dentre eles tinha um professor, tinha um outro já com uma disposição cultural com mais intensidade ou superior, defendendo tese tipo assim, não, o homem tem conhecimento. E esse conhecimento ele tem que usar para o intelectualismo. Como é que é? Claro, é necessário. O homem era identificado pelo seu poder cultural. Isso é isso, meu amigo. E você como ser interior? Não vale não, é? Não vale não? É fantasia, então? Não, o que é isso? Bem, não é bem assim. Vamos raciocinar? Para pensar. Imaginemos se eu fosse um espécie de sabichão, soubesse tudo, mas fosse aquele elemento que jamais tocasse em minha alma a necessidade de servir, de ajudar. Vamos imaginar. Aí imaginei uma situação, né? Eu estou vindo pela rua e alguém pede-me auxílio, como já aconteceu. Um companheiro chegou perto de mim e pediu dinheiro para que pudesse comprar comida.
Muitos assim, não, eu não vou dar dinheiro, ele não quer nada. Só um instantinho, gente, calma. Não é bem assim. O preferível é que você acompanhe a pessoa e dê a comida. Muitas das vezes, você sente na pessoa uma necessidade. E aí, nós ajudamos a pessoa. Dias depois, encontrei com ela. E eu disse, nossa, você não sabe, ele me ajudou naquele momento. Eu nem reconheci a pessoa. Aí ele começou a falar, sim, você é o homem que a gente ajudou com alguma coisa. É, sim. Naquele momento, eu estava precisando realmente era de comida mesmo. E aquele dinheiro que você me deu, saciou minha fome. Eu já estou há 5 dias, sem me alimentar. Nossa Senhora, o que é isso, amigo? É porque as pessoas vê a gente na rua, acham que a gente é marginal, que é um desclassificado, que não quer trabalhar. E não é bem isso. Há situações em que as pessoas enfrentam em que a gente nem imagina em suas provações. Então, o que coloca aqui o Cristo Consolador nesse início, Allan Kardec, sobre o jugo de Jesus, é uma necessidade. Cada vez que o homem se afasta de Deus e dos evangelhos do Senhor, a gente vê o que as pessoas, de modo geral, como elas agem. É uma verdade. Você veja, por exemplo, os povos, e eu que sou esperantista, tenho visto coisas impressionantes. Em plena Segunda Guerra Mundial, a Europa foi uma das mais... Aliás, foi o continente que mais sofreu. E naquela oportunidade... De uma forma geral, a Europa sofreu com tudo, com guerras religiosas, guerras políticas, quer dizer, todo tipo de guerra normalmente ocorreu ali. É um continente, né, muito marcado por essas questões, né? E tem um problema também, Tavares, que o pessoal não parou para pensar ainda com relação a isso. Ainda, naquele continente, estouram guerras naquela região. Não faz muito tempo. Nós estamos lembrados daquele conflito de Kosovo, da ex-Iugoslávia. Terrível. Nós que abominamos a Segunda Guerra Mundial, onde quantos milhões de pessoas foram assassinadas, dentre eles judeus. Vejam quanta gente sofreu. Pois bem, por ocasião de Kosovo, ali aconteceu campo de concentração. Pessoas foram presas e até executadas. Isso no século XXI, em plena Europa. Então é preciso que nós alonguemos a nossa maneira de ser desse jugo leve de Jesus, que não tem nada com religião, tem de religiosidade. Bem, o Jesus Cristo, o Jesus Cristo que esteve conosco, nunca esteve longe da gente. Ele continua conosco. Há muitos companheiros religiosos que não acham que, não, o que é isso? Ele disse que ia voltar, e estão esperando ele até hoje. Jesus está aí. Querem ver Jesus Cristo no corpo físico. Esquece que Jesus é ser espiritual como nós, só que num estágio acima da gente. Bem acima, né? Como diz um amigo nosso, né? Bem acima. E aqui presente com a gente, né? E presente com a gente. E o pessoal, não é nada disso, isso é teoria espírita. Como se o espiritismo fosse para ele, fosse assim, de criação dos homens, ou algo meio diabólico, como eles pensam. Nunca admitiram Jesus espírito. Claro que nós admitimos. Então, tudo bem. Então, por que quantas e quantas vezes os espíritos, a própria doutrina espírita, através de mensagens mais diversas, o próprio Allan Kardec, inspirado por Jesus Cristo, mostra Jesus Cristo em espírito. Em várias situações. Quando ele está lá no túmulo, em que a tumba se abre e Jesus se mostra. 40 dias depois de Jesus, depois de desencarnado, fica 40 dias materializado em espírito, dando orientações para os apóstolos. Ninguém diz isso.
E quando fala, por exemplo, de espírito de alguém da família, olha, cuidado, isso é coisa de Satanás. Tem um amigo Esqueceram nosso que aqui que diz que é mal-assombro. é mal-assombro. Aí no Nordeste, é mal-assombro. É isso mesmo. Mas, meu Mas ainda amigo, a gente diga. já tem. Vamos ver aqui, porque inclusive a gente já tem algumas perguntas que a gente fez a divulgação sobre o Esperanto. Claro. Sim. O Esperanto, é uma pergunta aqui nossa da produção. Ela já está no planeta há quase 150 anos, não é isso? Mais ou menos Ah, quase cento e é. cinquenta anos. 1800 e alguma, só não sei. 1887. 1887, não é isso? Isso. Ele já está com mais de 140 anos. 140 anos, E é muito bem. pouco, Tavares. Tavares é pouco para uma língua. As línguas são milenares. É. Você Mas bota, voltando bota aí aí o para o mandarim, que Evangelho, bota milenar nisso no mandarim, né? o mandarim é muito mais antigo. Mas, ainda voltando àquela história do Evangelho, eles Hum. esqueceram, portanto, de todo um trabalho espiritual. Muito bem. Aí vem a doutrina espírita. A doutrina espírita que nos faz lembrar tudo aquilo que tínhamos esquecido. Lógico. Muito bem. Como é que essa mensagem vai se fazer pelo mundo afora se não tiver uma língua fraterna que é a segunda língua para cada povo? Porque as línguas, elas têm as suas idiosincrasias, ou seja, têm suas limitações. De modo geral, as línguas, elas impõem o seu reinado. Vamos pegar, por exemplo, no Brasil. Certo. Qual era a língua que deveria ser falada no Brasil? Seria o Era o português? Tupi-Guarani, né? Tupi-Guarani, ou uma das línguas indígenas. Mostrando de que sempre na história da humanidade, o homem aspirou uma língua que pudesse aproximar os povos. Quando o Esperanto surge, há quase 4 séculos atrás, foi um anseio que a humanidade estabeleceu e precisava-se. A partir do Esperanto, você começa, então, a bem divisar os outros povos. Alguém vai dizer assim, mas vem cá, o inglês não faz isso, o português não faz isso, ou qualquer outra língua nacional? Sim, faz isso. Mas não com essa intimidade de uma língua que aproxima os povos. Que mostra os homens como filhos de Deus, especificamente, independente de religião. Está lembrado daquela máxima de Jesus? Mas, em que ele diz que mais tarde será um só rebanho para o seu pastor? É. É perfeita essa daí, geralmente partindo desse princípio que o Esperanto pode fazer geralmente essa liga, né? Entre todos os povos, porque eu vou Sim, continuar chinês falando Esperanto, eu vou continuar sim. brasileiro falando Esperanto, né? Que é uma língua fraternal. Por que diferencia do inglês? É muito interessante o inglês, mas ela é uma língua mais comercial, né? É uma língua mais do comércio, mais de. E o Esperanto tem essa coisa mais da união que você acabou de falar, né? Dessa fraternidade, né? Quando você estabelece uma língua nacional, Tavares, em qualquer local, ela traz consigo o império daquele povo, a obrigatoriedade daquele povo. O Zamenhof, por exemplo, quando iniciou, antes de lançar o Esperanto, que ele sofreu muito. Ele passou fome, inclusive. Foi preconceituado, que era de origem judia. Ele, Zamenhof, quantas situações vivenciou. O país dele, que era a Polônia, foi invadido pelos russos. Imagina você estar no teu país, você é obrigado a falar a língua do invasor. Porque quando o Ludwig, que é o primeiro nome do Zamenhof, Não, o primeiro lançou nome o dele é Esperanto, Lázaro. É é Lázaro Lázaro, Luiz Zamenhof. quando ele compôs, vamos dizer assim, o Esperanto, a Polônia ela estava sob um domínio muito forte do povo russo, não é isso? O A russo, fogo na e a verdade. ferro, né? Exato. E se você não falasse o russo, você era castigado. E se intestasse,
ficaria sem vida física. O Zamenhof conta um caso, ele, quando criança, estava na rua, e aí, uma aglomeração, e ele, ali, criança, quase criança ainda, não estava com 11 anos, isso na época, menos que isso, e se aproximou, o que estava acontecendo? Um senhor polonês não aceitava falar o russo. E aí, o soldado russo castigou. Ele continuou testando, indo contra. O soldado russo tirou a vida física dele. Porque ele polonês, dizia: eu quero uma Polônia livre. Eu não quero uma Polônia sendo invadida por quem quer que seja. Isso não tem nada com política. Isso é um anseio do homem. O Zamenhof, de qualquer um. O Zamenhof, ele dizia que línguas e religiões são dois entraves na vida do homem. Eu disse: como assim? Aí eu fui ler os escritos dele, ele dizia o seguinte: a religião, se ela não tiver religiosidade, é somente aquele aspecto de você estabelecer normas, ela passa a ser uma espécie de elemento divisor. É igualzinho a língua. E se estivesse eu aqui falando inglês, você, nesse momento, ia dizer assim: Givanildo, por favor, eu quero entender. É lógico. E a partir desse momento, se eu continuasse, eu disse: Givanildo, lamentavelmente, vamos interromper a entrevista agora. Com o Esperanto, não. Você está em contato com esperantistas de vários países, ali você não fica sabendo quem é dos Estados Unidos, quem é da França, quem é do Gabão, quem é das Ilhas Virgens, quem é do Brasil, quem é do Uruguai, quem é da Bolívia, quem é da Coreia do Sul, quem é da África do Sul. Ali nós nos posicionamos todos como cidadãos do mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Zamenhof, ele tinha um conhecimento espírita, porque nessa época de 1887, o espiritismo ele já estava basicamente sedimentado na Europa, através de Kardec, desde 1857. Ele tinha, ou ele chegou a ter algum contato com os postulados espíritas, ou isso não passou pela biografia dele, meu querido? Na verdade, não se sabe, por notícia ou na história, que o Zamenhof teve contato direto com o espiritismo. É possível que ele tenha escutado falar sobre o espiritismo. Mas só que acontece uma coisa interessante. E aí, tem um escritor, ele agora já está no plano espiritual, ele era da Tchecoslováquia e migrou para o Brasil. Sim. E no Brasil, ele era médium, inclusive, espírita, e ele, depois desencarnado, envia uma mensagem que é título de um livro que hoje está em 7 línguas, que é Esperanto como Revelação. Então ele diz que esse Valdomiro Lores, que era um além da médium, além de ser médium, capaz de se deslocar espiritualmente, ele também fazia coisas impressionantes, numa moral incrível. Depois de desencarnado, através de Francisco Cândido Xavier, diz o seguinte, que o Zamenhof é um daqueles enviados por Jesus. O Zamenhof ficou mais de 50 anos ou 50 anos no plano espiritual, estudando para mais tarde, quando encarnado, trazer o Esperanto. Ele diz mais ainda, ele chama o Zamenhof de gênio da confraternização humana. Então, o Zamenhof, ele era um espírito além da média. Muito bem, como é que eu vou dizer isso, além de ter dito para você que está num livro mediúnico? O Zamenhof, no primeiro Congresso Internacional de Esperanto, em 1905, em Boulogne-du-Mar, ou Boulogne-sur-Mer, na França, ele, no seu discurso inicial, primeiro que ele ficou maravilhado, com pessoas de mais de 20 países, falando a língua que ele criou, que ele tinha dúvida. Será que vai ter gente falando a minha língua? Quer dizer, a minha língua... É que no futuro vai... Ele não se posicionava assim. E ele começou a fazer o discurso, inicialmente, quase fazendo uma prece, Tavares. Sim.
dizendo assim, ó força incorpórea suprema. Olha a capacidade espiritual dele superior na sua intuição. Você, para falar da incorpórea suprema, parece até que ele já tinha lido coisa do espiritismo. O que é o espírito? O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não parece um pouco? Parece. Mas não só parece, como é bastante interessante quando ele começa essa fala, né? Que tem aquilo do que a gente conhece dentro dos postulados espíritas. Então, como ele era uma pessoa inteligente, não deve ter falado à toa, né? É claro. Naturalmente, ele, ao falar, falando intuitivamente, mas muito mais pela sua capacidade espiritual superior. Aí confirma-se o que diz o Francisco Valdomiro Lores através de Francisco Cândido Xavier. Realmente, é um daqueles enviado por Jesus para aproximar os povos, unir os povos. Vou contar um fato que aconteceu em plena Segunda Guerra Mundial. Um grupo de esperantistas foram presos pelos nazistas. Um algeriano, um belga e não sei se um francês. E todos iam ser executados, porque, infelizmente, o nazista, Nossa Senhora, o que eles fizeram foi coisa impressionante. Aí eles estão do lado, os três, falando em esperanto, bem baixinho. Um soldado que estava no grupo, que era alemão, claro, nazista, né? Se aproximou e prestou atenção e observou que eles estavam falando em esperanto. E ele falou assim para o grupinho, bem baixinho, para ninguém escutar. Já viu parolas esperanto, Antônio? Vocês falam em esperanto? Aí ele disse, yes. Ele falou assim, resto tranquila, fiquem tranquilos. Char me ravigo situação por liberig vir. Eu vou arranjar uma maneira de vocês serem livres. Vocês fugirem. E isso ele fez. No momento, lá à noite, aqueles 3 esperantistas foram soltos. Todos os outros foram executados. Olha só, a visão que esse alemão teve naquele momento de uma sociedade tendo um único pastor. Atualmente tem sido difícil, o próprio movimento espírita não percebeu isso ainda. Eu não sei se você sabe que as dificuldades de linguística no plano espiritual é uma realidade. Você, ao desencarnar, não vai falar o inglês nem o francês ao mesmo tempo, ou qualquer língua, se você não tem um aprendizado ou anteriormente ou naquela vida. Nós estamos, basicamente, num estágio onde, com muito mais impressiona a gente, são as coisas físicas. Imagine, nós somos espíritos. Ao desencarnar, você leva todos os condicionamentos para o plano espiritual. Se eu sou uma pessoa que fala mal do meu próximo, eu vou me portar do outro lado assim. Se eu sou uma pessoa que sou bondosa, vou continuar com a minha bondade no plano espiritual. Se eu uso o português, eu vou usar o português no outro lado também. Porque o português era a minha língua de eleição naquela encarnação. Eu não sei se você está lembrado. Você já leu Nosso Lar? Tavares? Já li algumas vezes. Em Nosso Lar, qual é a língua falada em Nosso Lar? Está lembrado? Entre o basicamente é o pensamento, porque tem uma parte lá em que a nossa querida veneranda fala e diz, olha, mas André Luiz, olha, mas aqui tem um bocado de gente que é espanhol, uns que são brasileiros, mas todo mundo parece que se entendeu, né? Então é como se fosse uma língua que todo mundo pudesse entender, né? O que a gente julga mais ou menos que possa ser lá o Esperanto a nível espiritual, né? Lá em Nosso Lar.
ele ficou impressionado com a língua falada, o português. Ele, que era médico, imaginava que, ao estar no plano espiritual, você vai falar com o pensamento. Isso é real. Estou falando com você através do pensamento. Só que eu preciso materializar meu pensamento. Por isso, dentro das línguas. Esse procedimento se faz no plano espiritual. E os espíritos que estavam acompanhando, se não me engano, a Ciurísia, chamam a atenção. Você quer que faça o quê? Nesse estágio de você falar diretamente o pensamento, só em plano superior, com espíritos superiores. É o caso da Veneranda. A Veneranda era um espírito de um tipo superior. Ela foi capaz de estabelecer isso naquele momento. Como por ocasião de Jesus, naquela oportunidade, em que ele falava uma língua e que tinha uma pessoa de vários outras línguas que compreenderam ele. Mas são casos raros. Mas nós, como um dos mortais... Mais uma para você, não sei se você sabia disso. Quando, no plano espiritual, as pessoas se ligam os seus condicionamentos, como disse agora há pouco. E a língua, portanto. Eu não sei se você está lembrado, que nosso lar foi psicografado em plena Segunda Guerra Mundial. Está lembrado? Inclusive, Chico sofria muito, porque ele se abaixava e levantava, porque muita gente era socorrido lá na Fazenda Modelo, né? Então tem até uma história dessa daí, do nosso querido Chico. E eles dizem, os espíritos dizem, que muitos dos espíritos que desencarnaram na Europa foram trazidos para as colônias espirituais do Brasil. Dentre elas, o nosso lar. E para que pudesse os enfermeiros cuidar deles, precisaram de ter enfermeiro intérprete. Isso está em Os Mensageiros. Porque as pessoas falavam suas línguas e aquele que estava falando ali, se não soubesse a língua daquele que estava se manifestando, ninguém se compreendia. Ou seja, esse fenômeno se faz no plano espiritual. Está lembrado do fenômeno da xenoglossia, que é a mediunidade das línguas? Fala em língua, né? As línguas de fogo, né? Na verdade, a língua de fogo faz lembrar muito a primeira revelação. Quando lá no Monte Sinai, aquela língua de fogo sobre a rocha, imprimiram os 10 mandamentos. Está lembrado? Um fenômeno extraordinário. Lógico. Givanildo, eu só queria fazer uma interrupçãozinha. Pode fazer pergunta à vontade. Nós temos já algumas perguntas aqui, não são só uma, porque de uma forma geral. Responder, vamos lá. Vamos lá. E aí vai começar aqui com a primeira que chegou, quem é Jorge Lira, do Alecrim, o que quer dizer a palavra Esperanto? Esperanto é uma palavra esperantista. É do verbo espere. Espere significa esperar, ter esperança. Espere é o radical do verbo espere, esperar, de ter esperança. O ante é um particípio. Os particípios em esperanto se fazem de duas maneiras. O passivo e o ativo. Através dos tempos presente, passado e futuro. O ante é o sufixo que estabelece o passivo ativo no presente. Esperante. Como termina em o, pois é um substantivo, todo substantivo termina com o, se faz esperanto. Esperanto, traduzido para português, é aquele que tem esperança. Esperançoso. Entendeu? É a esperança que o mundo possa falar o esperando. O nosso querido Júnior, que nós... Hã? Já tem várias pessoas. Atualmente nós temos no mundo de 5 a 10 milhões de pessoas falando de esperanto. Quantos países hoje o esperanto está desenvolvido a nível, já pegando aí que vocês são 10 milhões de pessoas mais ou menos falando, em quantos países ela está fixada mesmo de fato e direito? Ele está em todos os continentes.
que seja no continente europeu, no continente asiático, no continente americano, na Oceania, em todos os continentes. Os países que têm um número acentuado de esperantistas é na Europa, principalmente naquela região do leste europeu. Mas hoje, ele já se desloca com maior intensidade para a França, para a Inglaterra, para a Bélgica. Os países asiáticos, por exemplo, a China, a cada dia que passa se encanta com o Esperanto. O Esperanto, que já se fazia na China há 2 séculos atrás. Assim como o Japão também. Só que agora, com essa série de confusões que nós temos visto no mundo, por exemplo, a ONU, eles são mais ou menos de 7 a 8 níveis de trabalho. Imagina a fortuna que se gasta para se traduzir uma palavra, por exemplo, do inglês, para ser passada para o espanhol, para o português, para o japonês e por aí vai. Então, na América, um dos países que mais fala Esperanto é o nosso, é o Brasil. Só que, como existe esse furor pelo inglês, onde disse que é língua internacional, que não é, ele é uma língua nacional e não é a mais falada é o mandarim. As pessoas se encantam, não vão se informar. Como é uma língua muito usada para o comércio, o pessoal acha que todo mundo fala inglês, e não é a realidade isso. Vou contar um fato que aconteceu comigo. Pois não. Eu estava aqui no Rio, recebendo esperantistas dos Estados Unidos. Um era negro, o outro branco. Muito bem, legal. Independente disso. Esperanto não tem cor. Esperanto não tem raça. Esperanto não tem religião. Esperanto é uma língua. E que nós, espíritas, muito utilizamos para divulgar os nossos ideais. Assim como o católico usa também, o evangélico usa também. E ele começou a falar e tal. E aí, ele falando da ignorância que existia, que existe ainda nos Estados Unidos, quando se fala de Esperanto. Felizmente, agora já tem um bom contingente de esperantistas americanos do norte, que nós somos americanos do sul. Mas mesmo assim, o preconceito é muito grande. O brasileiro, que não tem essa cultura de línguas, nós estamos num país, não é que ele seja abençoado de todo, ele é muito abençoado como demais povos. O Brasil. Um país onde você tem de norte a sul, de leste a oeste, uma única língua sendo falada, embora existam línguas indígenas. Um país onde tem riquezas e mais riquezas, tendo em conta outros povos. De tal maneira que o brasileiro, ele reencarna no Brasil, desencarna, reencarna, e não tem necessidade de sair do Brasil. Claro que ele vai ter que sair. Nós somos espíritos, precisamos estar em toda parte. Somos cidadãos do universo. Então, o Esperanto hoje se espalha por todos os continentes. Muito bem. Eu fiz a pergunta, mas aqui já estava, me perdoe minha irmã Lúcia, que era a pergunta dela, né? Falar em quantos países. Aí eu terminei perguntando, desculpa, o que ela ia questionar para você, mas nós temos aqui uma outra pergunta que chegou agora. Paulo Medeiros, de Ponta Negra. Quanto tempo tem o curso de Esperanto? São basicamente 2 perguntas. Quanto tempo tem um curso de Esperanto? E ele pergunta, nesse curso, para que ele possa falar o Esperanto, acho que fluentemente. Quanto tempo é um curso de Esperanto? Quanto tempo eu vou levar para falar o Esperanto bastante fluente? Paulo Medeiros, o Esperanto, ele é tão fácil que você, com um sexto do tempo, você aprende. Você gasta quantos anos para aprender inglês, por exemplo? Você, com um sexto disso, aprende Esperanto. Por quê? Porque ele é todo fonético. Você pronuncia o que está escrito. A língua é paroxítona. Ou seja, a sílaba forte é sempre a penúltima. Por exemplo, tem a palavra amigo. Amigo em Esperanto é amico. Mi,
é a sílaba tônica. Eu tenho a palavra pai é patro. A sílaba tônica é pá. É sempre igual, não é como na nossa língua. Paroxítona, proparoxítona, oxítona, ódio, rapé, casa. Que loucura. Isso no português. Agora imagina as línguas asiáticas. Outra coisa com o Esperanto. Você aprende, portanto, com 6 meses. Eu conheço casos de amigos que aprenderam com 3 meses. Eu mesmo aprendi Esperanto sozinho e não sou nenhum gênio. Pela facilidade em que ele imprime, tem uma gramática altamente prática. Sim. Me perdoa, eu acho que não tem verbos irregulares, né? No Esperanto não existe o verbo irregular. Não tem verbo irregular. São seus irregulares. Por exemplo, tem o verbo ver. Ver em Esperanto é vide. Esse é o infinitivo. Eu quero fazer veja. Eu só tenho que conservar o radical vid, vid, em Esperanto é vo e do, e acrescentar as terminações AS, ou seja, aço, em Esperanto. Fica vidas. Então, vou usar o verbo ver no presente. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos muitas vezes, eles veem. Muito bem. Como é que fica assim em Esperanto? Mi vidas, vividas, cividas, lividas, chividas, dividas, nividas, invidas, vividas. É vidas o tempo todo. Então não tem aquela muqueca que a gente tem aqui, principalmente com os verbos chamados defectivos. Esses é que são terríveis aqui, né? Aguar. Você pega o verbo, por exemplo, os verbos no passado. Olha só, perfeito, imperfeito, mas que perfeito. Que loucura. Por exemplo, o verbo ver. Eu vi, tu viste, ele viu. Isso é o perfeito. Pretérito perfeito. E o pretérito imperfeito? Eu via, tu vias, ele via. Olha que loucura. E o mais que perfeito? Me viras, viviras, e por aí vai. Ou seja, a irregularidade das línguas nacionais é muito grande, não é só com o português. Em Esperanto não é localmente regular. Então, são só 6 terminações de verbos. Só 2 tipos de advérbio. Um derivado e um primitivo. Não tem artigo indefinido. O alfabeto, ele baseia-se no alfabeto latino, em grande parte. Na construção das palavras em Esperanto, o sistema é todo aglutinante. Você tem um radical, ora você aplica sufixos, ora você aplica prefixo. Só em saber disso facilita muito. Mas outra do Esperanto, ele é altamente prático, em que você, ao estabelecer uma comunicação em Esperanto, a coisa funciona quase que psiquicamente. Ao falar, o outro praticamente entende você. Porque existe empatia no falar em Esperanto. Nós temos uma pergunta que chegou agora, Hilda França de Mossoró. Um dia o Esperanto será a língua mais falada do futuro no mundo? Eu acho que é mais ou menos isso. Um dia o Esperanto vai realmente se transformar. Aqui está escrito. E aí Ivanildo, eu queria acrescentar essa pergunta, porque, olha bem, o Esperanto ele não nasceu no seio do Espiritismo, mas o Espiritismo adotou o Esperanto como a língua mundial. O que foi que fez essa ligação ocorrer? Você responde essa pergunta da Hilda e também me vê por que houve essa ligação entre o Esperanto e agora a Federação Espírita Brasileira, as federativas todas, têm o Esperanto como uma língua, como uma das matérias do Espiritismo, não é isso? Veja só. O Esperanto, a proposta, que não é bem proposta, é uma realidade, o Esperanto ser a segunda língua para cada povo.
Eu vou viajar para a França, eu não preciso falar o francês. O francês ali no Brasil não precisa falar o português, fala esperanto. Se ele quiser falar a língua, não está errado, tudo bem. Segunda língua para cada povo. E não uma língua de um povo, onde você absorve toda a cultura, que não está errada a cultura. Mas muitas das vezes absorve a imposição daquela língua. Nós vemos, por exemplo, o inglês. O inglês está muito ligado a alguns países, e alguns desses países se consideram uma espécie de donos do mundo. Está errado isso. Como aconteceu lá atrás com os romanos usando o latim, como aconteceu com o grego, como aconteceu com o francês. Antes do inglês era o francês. Era o francês. Então, o que se quer, na verdade, é que haja uma consciência mundial, para que a gente possa ter opção, uma coisa democrática. E não tem nada com política isso. Tá? Democrata é um senso de você compreender respeitando o outro. Certo. Esse é um assunto. Muito bem. Com relação a outra pergunta que você colocou, a doutrina espírita, muita dele o Esperanto, está lá nas orientações da Casa Espírita, o Esperanto como aprendizado, porque ele tem similitude na sua maneira de ser. A fraternidade, a aproximação das pessoas, Com os povos, né? a facilidade de bem se compreender com o Esperanto, a facilidade de melhor divulgar os postulados espíritos. Você pega o livro dos espíritos, eu tenho aqui o livro dos espíritos, todo em Esperanto, é uma maravilha. Ele é compreendido por mim, brasileiro, por ele que é do Marrocos, por aquele que é do Gabão, por aquele que é da China, por aquele que é do Japão, por aquele que é lá de países do Haiti, enfim, independe. E aí, Ivanildo, quantos livros hoje... Só um instantinho, depois vamos descobrir uma coisa interessante, Tavares. O quê? Que ela tem sua nascente no plano espiritual. Disso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Quando a Ivone Pereira psicografa aquele livro de Memória do Suicida, em que ela dá detalhes da colônia dos Servos de Maria, e que além de várias matérias, uma língua precisa ser aprendida, era o Esperanto, é porque ela experimentou isso, não digo ela, o Camilo Castelo Branco experimentou isso no plano espiritual, e ela muito mais ainda, porque já está no outro lado. Muito bem. Quantos livros, hoje, para finalizar, lógico, os 5 livros deve ter sido traduzido para o Esperanto, mas hoje tem quantos livros espíritas já na língua esperantista? Olha só, entre livros e publicações, nós temos para mais de 10 mil títulos. Jornais, bem mais adiantado ainda. mesmo, né? Você imaginar, agora recentemente, passado por Esperanto, o Beiro da Vida Eterna. O ano passado foi passado por Esperanto os Mensageiros. Então, isso sem contar, Tavares, das ligações do Esperanto no plano espiritual. No plano espiritual está cheio de colônias espirituais. Eu tenho alguns livros. Quando a gente fala no Esperanto, a gente está só resumindo aos livros espíritas, porque o Esperanto é nacional, claro. é fraterno, então você não é uma coisa do espiritismo, não é uma coisa do Brasil, não é uma coisa da Polônia, é do planeta Terra, não é isso? Claro, eu tenho aqui na mão um livro de 1899, editado, aonde esse jornal? 1899. Esse foi editado aonde? Lá na França. Tá? Tem aqui na mão a Bíblia, direto do hebraico para o Esperanto. Não passou para nenhuma tradução. As traduções, você sabe, que cada vez que alguém traduz, ele sempre acrescenta alguma coisa, conscientemente ou inconscientemente. Por isso, ou tira alguma coisa, né? Ou tira. Né? Ou quando tem uma ideologia, então, ideologia religiosa, então, muito bem. O que é que nós estamos observando? Você não está ligado a uma língua que espelhe a maneira de pensar tua.
Você vai dizer, mas você não fala assim em português? Sim. Só que quando você fala nas línguas nacionais, existe uma série de entraves psíquicos que influem. Com o Esperanto, os entraves são bem menores. Então, nós do movimento espírita precisamos estar muito atentos a isso. Hoje, aqui na nossa casa espírita, no Tabernáculo Espírita Paulo Estevam, nós estamos precisando de Esperanto para criança. Fica em que bairro o Paulo Estevão? Aí no Fica Rio. aqui em Cordovil. Cordovil, próximo à Vila da Penha, onde eu moro. Certo. E começamos esse trabalho lá em Bangu. Conheço tanto Vila da Penha como Cordovil. Exato. Então, eu fui talvez meio entristecido, porque há alguns companheiros do movimento espírita, palestrantes, que depreciam esperando. Não têm uma experiência tão rica com relação à Esperanto nos dias atuais, de que é da Ivone Pereira. E na casa, eu ainda não fui para o Esperanto, mas meu pai, antes de desencarnar, ele fez um curso aqui na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que ainda mantém esse curso de Esperança, nosso irmão professor Ereni, que é um batalhador pelo Esperanto, e meu pai chegou a fazer esse curso e concluiu o curso, foi um dos poucos que começou e terminou o curso de Esperanto, né? Então, nós temos na nossa família, com certeza, nosso pai levou isso para o plano espiritual, né? Graças a Deus. E continua no plano espiritual estudando. Hoje a gente sabe, quem fala isso é o Camilo Castelo Branco. Ele diz que com o Esperanto você tem um salto de ligação com comunidades mais altas. É só ler a Memória do Suicida. Muito bom, meu amigo. Então é preciso que o espírita, nós espíritas, paremos para abramos os olhos e pensemos, e paremos com alguns preconceitos. Alguns companheiros espíritas são preconceituosos. Outro dia eu fiquei chateadíssimo, um companheiro do movimento, palestrante, e o Esperanto. O Esperanto é uma esperança. É uma esperança, rapaz. Ele é um fato. Consumado, né? As pessoas que foram ajudadas. Aqui no Rio mesmo, nós ajudamos pessoas de outros povos usando o Esperanto. Divulgando doutrina espírita. Também. Assim como faz o protestante, o evangélico, o católico. Ele é uma língua. Só que no movimento espírita, nós abraçamos com aquele idealismo, não apenas de uma língua, mas de algo mais. De uma fraternidade maior. Ele tem uma nascente espiritual. E eu vou dizer para você, uma das grandes alegrias do Esperanto, professor Ereni, eu fui ao Congresso Espírita em 2010, 100 anos do Chico, em Brasília, né? O Nestor Mazzotta ainda era presidente da FEB. Eu estava presente. Me encarregou. Eu estava presente nesse Congresso Internacional. Então acho que eu visitei, acho que eu tenho uma foto com você, porque olhe bem, eu fui entregar uma carta dele lá no stand do Esperanto, certo? Ele você vai dizer, não, para mim não tem problema, não vou entregar. Aí eu entreguei uma carta, não sei a quem, ele pediu para eu entregar uma pessoa. E eu estou lá entregando a carta lá no stand, que você possivelmente devia estar, não sei se na hora, e chegou alguém da FEB batendo foto, aquele cara que bate as fotos. Dá para bater uma foto aqui? Daí tinha duas pessoas, eu fiquei no meio e bati a foto, tudo bem. Bateu aquela foto, eu fui embora. E um mês depois saiu a revista da Federação Consolador, né? Não, Consolador não, chega. Reformador. Hein? O Reformador. O Reformador. Aí eu fui ler, foi sobre o Congresso, eu vou ficar para ver. Quando eu penso, estou eu lá na foto, lá, com o pessoal do Esperanto. Eu vou procurar, que é bem capaz de ter sido você que estava por lá também. Exato, eu não consigo lembrar, mas quem sabe. Naquele congresso aconteceu um fenômeno mediúnico. Eu estava... Aquele congresso está lembrado que foi num estádio de futebol? Teve um que foi no estádio de futebol e teve outro que foi lá no Colégio Militar. Não sei se você está lembrado. Certo, sei. Esse do estádio, uma das línguas a ser falado, reconhecido pelo comitê do Congresso, era o Esperanto. Era o inglês, português, espanhol, francês e Esperanto. E nós estamos ali esperando cada um falando nas línguas desses povos.
E o Afonso Soares, que é amigo nosso, estava do lado sentado. Disse, Afonso, ninguém vai te chamar para você falar em Esperanto? E não sei, ele estava meio entristecido, porque o pessoal não estava dando muito importância para Esperanto. Daqui a pouco aparece uma pessoa procurando ele. Mas os espíritos alertaram o pessoal da comissão. Chama lá o Afonso para ele falar em Esperanto. Esperando. Fez uma saudação belíssima em Esperanto. Em Esperanto. Muito bem, meu amigo. Nós temos o nosso horário já. Eu ligo já para você, querida, eu estou na rádio. Nós estamos encerrando o nosso programa, agradecemos demais. Sei que não vai ficar só nessa daí, a gente vai fazer uma próxima entrevista no próximo mês com você, com aquelas pessoas que você nos passou. Estamos felicíssimos, certo? Já vemos há bastante tempo conversando, sabe que a gente vem quando um liga para o outro e conversa, a gente já é quase que verdadeiro amigo, amigos há muito tempo, né? Mas aí o nosso horário já estourou e eu queria pedir a você as suas considerações finais e você fazer a prece. Mas antes disso, das considerações finais da prece, eu queria fazer um pouquinho da divulgação da nossa web rádio, da programação que nós temos aqui. Então, para aqueles que sintonizam a nossa web rádio, assim como também sintoniza a Rádio Rio de Janeiro, que eu sempre tive um grande apreço pela a Rádio Rio de Janeiro, nós queremos divulgar em primeira mão, a primeira divulgação, o 12º Seminário Espírita do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, que vai ocorrer essa semana, mais precisamente dia 26, sábado próximo, das 8 às 13 horas. O tema geral do congresso, do seminário, melhor dizendo, é doenças silenciosas da alma, tipo depressão, suicídio, ansiedade, obsessão, pânico, perda de entes queridos. Serão 4 palestrantes durante essa de 8 às 13 horas. Nossa irmã Sandra Boba, aqui de Natal, Elizabeth Diniz, a nossa Betinha, também de Natal, o Marcelo Uchoa, lá de São Paulo, e o nosso Frederico, ou Fred Menezes, aqui de Pernambuco. Vai haver a transmissão pela Rádio Portal de Luz, pelo YouTube, e também, lógico, evidentemente, aqui pela Estação da Luz, também vamos transmitir o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A senha é alternativa, é optativa, é de R$15, e quem adquirir a senha vai estar ajudando as obras assistenciais do nosso Grupo Caritativo São Francisco de Assis. O pessoal está mais empolgado já, aí faltando apenas um dia para iniciar, lógico, esse evento que já vai para o 12º ano. Nós queremos falar que todas as segundas-feiras e sexta, toda segunda e sexta, de 8 horas da manhã, nós temos aqui o programa com Amadeu Ferreira, nos domínios da mediunidade. Na terça-feira, também às 8 horas da manhã, o programa com o nosso irmão Décio Soares, lá de São Paulo, e a sua turma valorosa, fazendo o programa Construindo Pontes para o Futuro. E toda quarta-feira, também às 8 horas da manhã, o programa Filosofia, Ciência e Moral, com o nosso irmão Alexandre Santos e a sua turma também maravilhosa. E às 19 horas, de domingo a domingo, de segunda a segunda, nós temos o programa Estação da Luz. Hoje foi com o nosso irmão Givanildo Costa, falando sobre a língua internacional do Esperanto. E amanhã de manhã nós teremos aqui na Web Rádio Estação da Luz, dentro do programa do nosso querido Amadeu Ferreira, nos domínios da mediunidade, um programa com nossa irmã Livramento e nosso irmão Girardi. Eles são um casal lindo e maravilhoso que vive na França, mais precisamente na cidade de Poitiers. Ele é lá do grupo de estudos do Espiritismo de Poitiers, Luz e Caridade. Eles vão falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio. Então, será aqui na sexta-feira, 8 horas da manhã, aqui no Brasil, e na mesma sexta-feira, só que às 13 horas, na nossa querida França, ou mais precisamente na cidade de Poitiers, na França. Isso na sexta-feira. Na sexta-feira à noite, nós teremos o nosso irmão José Soares, a partir das 19 horas, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, fazendo um estudo sobre o livro Paulo e Estevão. E no sábado, às 19 horas, o programa Estação da Luz, com o nosso irmão Adalberto Prado e a nossa irmã Lúcia Yuki. Eles são lá do Japão, eles vão falar sobre
a organização da reunião mediúnica e o movimento espírita no Japão, já que eles fazem parte da Associação dos Divulgadores do Espiritismo no Japão. Então será sábado, dia 26, às 19 horas aqui no Brasil, e lá, já no domingo, dia 27, às 7 horas da manhã. E fechando a programação da semana, nós teremos o nosso irmão Cosme Deolindo, aí do Rio, viu, meu amigo? Da Congregação Espírita Francisco de Paula, aí do bairro da Tijuca. Ele vai fazer conosco aqui, a partir das 19 horas do domingo, as parábolas de Jesus. Queremos acrescentar que na segunda-feira nós teremos uma visita toda especial aqui na nossa rádio, que é a nossa irmã Eulália Bueno, que vai fazer aqui o programa conosco na segunda-feira à noite. Na terça-feira nós temos o nosso irmão Alberto Magno de São Paulo. Na quarta-feira ficamos em São Paulo com o nosso irmão Edson Barbosa e o Fábio Dionísio falando sobre a medicina da alma. Na quinta-feira vamos a Brasília com o nosso irmão Paulo de Tássio, filho mais querido do nosso irmão Ataúpa, que hoje já está no plano espiritual. Ele vai falar sobre a caravana da fraternidade e o albergue noturno aqui de Natal, que foi uma das criações do nosso irmão Ataúpa. Na sexta-feira volta o nosso irmão José Soares, já da próxima semana. Também teremos aí de Brasília o nosso querido Henrique França, né? Então ele vai falar sobre as drogas, risco da vida física e pós-desencarne. E também no domingo, o próximo domingo, não esse o outro, volta de novo o nosso querido irmão Cosme Deolindo, falando sobre as parábolas de Jesus. Então é a nossa programação para o finalzinho dessa semana e início da próxima. Agradecemos a honrosa audiência de todos. Queremos agora passar para o nosso irmão Givanildo Costa, para que ele possa fazer as suas considerações finais e a prece, de preferência também esperando, para a gente começar a se acostumar, né, os tímpanos com o Esperanto. Por favor, meu amigo, muito obrigado, Deus que lhe pague. Eu só agradeço a deferência. Muito obrigado, querido Tavares. E queria aproveitar já o momento para te convidar. Nosso programa é apresentado sempre aos sábados, de 10 às 11. E aí, nós o nosso programa, que é Esperanto, a Língua da Fraternidade, que é em português e em Esperanto, é semanal. Ele agora está sendo apresentado em programas que já aconteceram, tá bom? Ou seja, ele se faz gravado, mas sempre o programa é ao vivo. Então, toda terça-feira, no horário de 10 às 10h55. Quero dizer para você também que você já está convidado. Num dos próximos programas, nós vamos entrar em contato com você, você vai ser entrevistado. O programa ele é altamente criativo, tem notícia, tem música, tem entrevista, tem curiosidade, tem o público participando. Muito bom essa atividade nossa no programa. A outra coisa também, a Rádio Rio de Janeiro é uma das rádios que mais divulga Esperanto atualmente, a AM. Então, lá na Rádio Rio de Janeiro, nós temos, além desse programa que apresentamos, que é reapresentado, gravado toda sexta-feira, 11 horas da noite, e temos mais 2 outros. Um é sobre doutrina espírita, lá com Solanto. Esse não é apresentado, a gente grava e põe no site da rádio e mandamos para várias partes do mundo, e várias pessoas ficam aguardando esse programa para aprender doutrina espírita em Esperanto. E o outro é Esperando a Língua de Fraternidade, ou seja, Esperando a Língua da Fraternidade, esse que não é igual a esse que a gente apresenta toda semana. Todo em Esperanto, que fica lá no site da rádio. E tem um outro, tem também o curso de Esperanto, que é todo domingo, de manhã, 6 horas da manhã, há muitos anos, assim como também um programa que é organizado, apresentado pela Federação Espírita Brasileira, que é Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Ou seja, atualmente na rádio nós temos 5 eventos de Esperanto. Lá nós estamos à disposição. Eu estou falando também em nome da Rádio Rio de Janeiro, pois eu faço parte lá da diretoria, estou conselheiro também. E a emissora da Fraternidade, que é 1400 AM, escutem que vocês vão gostar também.
não, tal qual no nível da Estação da Luz, do nosso querido Tavares, nosso Elielson Tavares. Tá bom? Isso. Tá ótimo, meu Muito amigo. obrigado. Vamos fazer a nossa Eu que prece. agradeço. Maravilha. Senhor Yeshua, Nite Dankas, pro evento. Senhor Jesus, nós agradecemos pelo evento. Relipunim, Senhor, mute comprene esperanton enideni. Ajude-nos, Senhor, para que possamos entender o Esperanto em nossa intimidade. Que desastigue o Espiritismo, que Esperanto tralamont. Que ele divulgue cada vez mais a doutrina espírita e o Evangelho para o mundo. Mite dankas al mi amico kai frato Tavares, prolia helpo. Queremos agradecer pela bondade, pelo auxílio do nosso querido Tavares em nos convidar. Que li la tuta amico e que o apartenas alla radiostacio web, Caminho da Luz, estutiam em Iaicura. Que possa, Senhor, a sua ajuda se fazer a todos os amigos dessa rádio do Caminho da Luz, assim como a todos os outros. Mite dankas alvi espírito e superai, que eles amerrofe, que eles Malgomes Braga, que ele alia espírito e superai. Queremos agradecer aos Amerhof, criador do Esperanto, ao Ismael Gomes Braga, a quantos outros. Alvi Yesu, que o extermia amigo te ama. Também a ti, Jesus Cristo, que é o nosso amigo de sempre. Cai supetio e, acima de tudo, a Dio nia amata Pai. E, acima de tudo, queremos agradecer a Deus nosso amado Pai. Danko, Senhor, unite dankas. Vem, cai adiau nin, Senhor. E despede no Senhor, envia paz na tua paz. Danko, Senhor. Obrigado, Senhor. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado a você por essa prece linda. E aí, uma mensagem que a gente sempre coloca no final, e eu quero passar para você. Muito obrigado a todos, saúde e paz com Jesus. A todos, muito obrigado, meu amigo. Esse amigo para sempre. Vamos participar do seu programa e vamos marcar para próximo mês também uma participação sua aqui de novo na Web Rádio. Estou à disposição de vocês e outros companheiros também. Nós vamos encaminhar para vocês aí, tá bom? Maravilha, meu amigo. Muito obrigado. Voltamos com a nossa programação normal pela Web Rádio Estação da Luz, já convidando amanhã, 8 horas, no programa do nosso irmão Amadeu Ferreira, a nossa irmã Livramento dirá diretamente de Poitiers, na França, a partir das 8 horas. Muito obrigado, que a paz do Cristo esteja no coração de todos. Saúde e paz. Obrigado.